Hello, guys. How are you? Hello, teacher. I'm good. Teacher. I'm great. What about you? Good evening to Hello, you. teacher. Hello, I'm pretty fine. Thank you very much. So, guys, let's get continued with our grammar classes. Então, vamos continuar com as nossas aulas de gramática. Hoje vamos continuar no conteúdo intermediário barra avançado na unidade 86. Então, hoje nós vamos ver os usos de no, none, any, nothing, nobody, and etc. Vamos começar aqui na letra E, no and none. So, no and none. We use no plus a noun, no bus, no shops, etc. No means not a or not any. All right, so we had to walk home. There was no bus. There wasn't a bus. Então, aqui vamos ver o primeiro uso, que é o uso do no. O no vem acompanhado de um substantivo. Por exemplo, no bus, nenhum ônibus. No shops, nenhuma loja. E assim por diante. Então, no significa nenhum, ou se não, nenhum. Então, existem duas formas em inglês para a gente falar nenhum. Not a or not any. So, let's go back here. We had to walk home, there was no bus. Nós tivemos que voltar andando para casa, né? Não tinha nenhum ônibus. Aqui, mais uma vez, no português, nós fazemos negação da negação, igual eu falei na aula de terça-feira. No inglês, não pode fazer isso. Então, se eu for usar o no, eu tenho que usar o verbo no afirmativo. Se eu for usar o verbo no negativo, aí eu tenho que usar o N, que foi lá na aula de terça-feira que a gente falou sobre ele. You can use no plus noun at the beginning of a sentence. Então, nós podemos utilizar o no mais um substantivo no começo de uma frase. Por exemplo, no reason was given for the change of plan. Então, nenhum motivo foi dado para a mudança de plano. Ok, we use none without a noun. Ok, então agora, quando eu não coloco substantivo, a palavra correta é none. Ok? Então, quando eu coloco substantivo, é no. Quando eu não coloco substantivo, vai ser none. How much money do you have? None. Então, quanto dinheiro você tem? Nenhum. Por que eu coloquei none aqui? Porque eu não coloquei o money. Se eu tivesse colocado money, ficaria no money. Ok? Então, essa é a diferença entre um e outro. Or we use none of. This money is all yours. None of it's mine. Então, nós podemos usar o none mais o of. Aí sim, eu posso colocar um complemento. Por exemplo, esse dinheiro é todo seu. Nada dele, ou nenhuma quantidade dele é minha. Okay? Então, para eu colocar um complemento depois do none, eu tenho que colocar o of e o complemento. Ok, compare no, none and any. Compare o no, o none e o any. I have no luggage. How much luggage do you have? None, or I don't have any. Então, aqui, como o verbo estava no afirmativo, eu coloquei no. Aqui, como eu respondi só nenhuma, ou seja, eu não repeti o substantivo que era bagagem, luggage, aí eu tive que colocar o none. Agora, aqui, como eu coloquei um verbo negativo, aí eu tive que colocar o any. Ok, so after none of plus plural, none of the students, none of them, etc., the verb can be singular or plural. Então, depois dessa expressão aqui, none of, mais um plural, por exemplo, none of the students, nenhum dos estudantes, none of them, nenhum deles, e assim por diante. O verbo pode estar no singular ou no plural. Vejamos o exemplo. None of the students were happy.
nenhum dos estudantes estavam felizes. Mas a gente também pode fazer none of the students was happy. Então, nenhum dos estudantes estava feliz. No português, a gente faz essa segunda opção. No inglês, tanto faz. Ok? Apesar de none é nenhum, é um singular, ou seja, existe 0 pessoas, né? É nenhuma pessoa. Ele pode ser usado com o verbo no plural. A gramática inglesa possibilita que a gente faça isso. Agora, eu sugiro que a gente faça mais parecido com o português, porque já que os dois é possível, então vamos fazer o mais parecido com o português para não haver erro, né? Para a gente não confundir. Mas os dois aqui são possíveis. Letter B. Nothing, nobody, no one, and nowhere. You can use these words at the beginning of a sentence or alone as answers to questions. So, nós vamos poder usar o nothing, o nobody, or no one, nowhere, no começo das frases ou sozinho, como acontece em respostas a determinadas perguntas. Por exemplo, what's going to happen? Nobody knows. Então, o que vai acontecer? Ninguém sabe. Ou eu poderia usar no one knows. Ninguém sabe, porque nobody e no one é a mesma coisa, significa ninguém. Nobody knows, ninguém sabe. No one knows, ninguém sabe também. What happened? Nothing. O que aconteceu? Nada. Então veja que aqui veio sozinho. Nothing. Where are you going? Nowhere. I'm staying here. Onde você vai? Em lugar nenhum, ou para lugar nenhum. Eu vou ficar aqui. Okay? Então aqui também eu usei sozinho, porque veio um ponto final. Então ele está sozinho na frase. A partir do momento que eu tenho um ponto final, acabou a frase, né? Aí aqui começa outra frase. Ok, então esses daqui, esses 4, nós podemos utilizar tanto no começo da frase ou sozinhos. Ok, let's go back here. You can also use these words after a verb, especially after be and have. Então, nós também podemos utilizar essas 4 palavras depois de um verbo, especialmente depois do verbo be, que é o verbo ser e estar, e também depois do verbo ter, que é o verbo have, em inglês. For example, por exemplo, the house is empty, there is nobody living there. Então, a casa está vazia, não tem ninguém morando lá. Então, there is veio depois do verbo to be. There is significa não ter, não haver, não existir. Então, não tem, não há ninguém morando lá. We had nothing to eat. Nós não tínhamos nada para comer. Então, depois do verbo have no passado aqui, nesse caso, né? So we had nothing to eat. Okay, nothing, nobody, etc. It means it's the same as not plus anything plus anybody, etc. Ok, então o nothing e o nobody é a mesma coisa que você usar o not mais o anything ou o anybody. Let's see. I said nothing. I didn't say anything. Ok, então, é o que eu já havia falado lá em cima. Se eu uso o nothing, eu tenho que usar o verbo no afirmativo. I said. Eu disse nada. Em português ficaria eu não disse nada. Agora, a partir do momento que eu coloco o verbo no negativo, aí eu não posso usar nothing and nobody. Eu tenho que usar com N. Então, I didn't say anything. Eu não disse nada. Então, essas 2 frases significam a mesma coisa. O que muda é a polaridade do verbo. Aqui a polaridade está positiva e aqui a polaridade negativa. Né? Aqui eu estou negando. Eu não disse nada. E aqui é uma negação com o verbo afirmativo. Isso existe em inglês. No português, não existe. Ok, Jane told nobody about her plans. Means the same as Jane didn't tell anybody about her plans. Então, se eu digo Jane told nobody about her plans, que significa a Jane não contou a ninguém sobre os planos dela.
eu posso dizer também Jane didn't tell anybody about her plans. Ok? A Jane não contou ninguém sobre os seus planos. Ok? Então, é a mesma coisa, igual ali eu disse, é a polaridade que muda. Let's see the last one. Vamos ver aqui a última questão aqui da letra B. With nothing, nobody, etc., we do not use a negative verb. Então, com o nothing e o nobody, nós não usamos um verbo no negativo. É o que eu já disse ali em cima. Então, não posso usar isn't, didn't, ou tudo que tiver not. Então, I said nothing. E não I didn't say nothing. Porque aqui está negativo e aqui também está negativo. Isso em inglês não pode. Eu não posso negar uma negação. Ok, letter C. After nobody, no one, you can use they, then, there. See also unit 85E. Ok, então, depois de nobody, no one, você pode usar they, then, or there. Ok? Então, depois de nobody, no one, você pode usar os plurais. Eles, eles como objeto e deles. Foi o que a gente já viu ali em cima. Ok? Aqui no caso do were. Mas aqui era verbo plural. Aqui está falando de sujeito. Ok? Está falando de objeto. Ok, let's see the examples. Nobody's perfect. Are they? Então, olha que estranho. Ninguém é perfeito. O verbo está no singular. Aí eu vou lá e faço uma question tag. Are they? Aí vai para o plural. O pronome vai para o plural. Ok? Então, isso é possível em inglês. Essa pergunta significa, ninguém é perfeito, não é mesmo? Ou não é? Mas ao pé da letra é, ninguém é perfeito, eles são. Ou seja, esse ninguém, né, é perfeito. É estranho ver isso aqui acontecer, mas o inglês te permite fazer isso. Ok? Usar pronome do plural com palavras do singular. E aqui o verbo também está no singular. Okay? No one did what I asked them to do. Então, ninguém fez o que eu pedi para fazer. Então, veja aqui. Aqui, no one é singular e then é plural. Nobody in the class did their homework. Então, aqui também. Ninguém da classe ou ninguém da sala fez o trabalho de casa ou a tarefa de casa. Então, singular com plural. Letter D. Sometimes any, anything, anybody, etc. means it doesn't matter which, what, who. Compare no and any. Então, às vezes, o any, o anything, anybody significa não importa qual, não importa o que e não importa quem. A gente já até viu isso aqui na aula de terça-feira, que o any dá essa ideia de não importa qual, ou seja, seria o nosso qualquer. Se eu falo qualquer dia eu vou na sua casa, ou seja, significa não importa qual dia, eu vou na sua casa. Qualquer dia eu vou na sua casa. Então, isso já foi dito. Aqui, eles trazem, né, para reforçar o ponto gramatical aqui. Então, vamos comparar o no e o any aqui nas frases de baixo. There was no bus, so we walked home. Então, não havia nenhum ônibus, então nós fomos andando para casa. You can't take any bus, they all go to the center. Já aqui, o any, como está no afirmativo, ele não vai significar nenhum, né? Ele vai significar qualquer. Então, nós podemos pegar qualquer ônibus. Todos eles vão para o centro da cidade. Inclusive, nós já havíamos visto essa frase também lá na terça-feira. Ok? Então, se tivesse no negativo aqui, you can't take any bus. Aí o any teria outro significado. Aqui ele só significa qualquer, ou não importa qual, porque o verbo está no afirmativo. A partir do momento que eu coloco no negativo, esse any vai significar nenhum. Ok? You can't take any bus. Ou seja, está no negativo, então você não pode pegar nenhum ônibus. Ok? Então, tem que prestar atenção para a polaridade do verbo.
Se a polaridade é afirmativa, N vai significar qualquer. Se a polaridade é negativa, vai significar nenhum. Ok? Alguma dúvida sobre a teoria? Essa aula está sendo gravada, então eu estou falando rápido por conta do tempo, mas vocês podem voltar e não só podem, como devem. Daqui 30 dias, daqui 20 dias, voltar a assistir a aula, parar o vídeo, ok? E anotar, fazer anotações, certo? Porque como eu estou falando muito rápido, não vai ter como, às vezes, vocês pegarem, né, todas as regras. Então, depois, com o vídeo gravado, vocês podem acessar e anotar as regras direitinho. Alright? So, do you have any question? Vocês têm alguma pergunta? No. No? Okay, so let's go to the exercises.